Fala, amigão síndico, fala, amiga síndica, tudo bem com você? Energias positivas para você, para o seu condomínio. Começando mais uma edição do nosso Inteligência Condominial, a revolução dos condomínios. Porque aqui, meu jovem, aqui condomínio é papo popular e hoje o papo vai ser muito bacana. Vamos falar sobre energia fotovoltaica, o nosso plantão tira dúvida também. Tem muita treta por aí e vamos que vamos. Eu convido você que está aí a se inscrever no nosso canal, curtir, comentar, compartilhar. Você que está na telinha aí da rede SDPTV, fica à vontade, já pega um cafezinho, já volta porque o papo é muito bacana. É o nosso programa de condomínios aqui na rede SDPTV. E vamos que vamos, porque o tempo aqui é escasso, a gente quer aprender muita coisa hoje. Conteúdo, conhecimento é tudo, meu jovem. E recebendo hoje aqui meu amigo Dr. Cláudio Viana. Tudo bem, doutor? Elegante como sempre, meu jovem Dr. Cláudio Viana. Opa, Thiago, tudo ótimo. Hoje tem polêmica e também tem um assunto muito importante para os condomínios, né? Energia fotovoltaica, né? A gente trouxe um cara aqui da energia solar. O cara, né? Meu amigo Adriano. E Adriano, boas tardes, boa tarde, boa noite. Toda hora não sei que você vai assistir o programa, né? Mas seja bem-vindo, tudo bem, meu jovem? E aí, Thiagão, beleza? Cara, muito obrigado aqui pela participação, né, no evento de vocês, Inteligência Condominial. Muito bacana a proposta de vocês aqui. Cláudio também, colega, muito obrigado aí. Cláudio não, doutor Cláudio, cuidado. Pode ser Cláudio. Adriano, a gente fala com o advogado, tem que falar certinho, né? Senão tem que processar, cara. Vai por mim. Mas é isso, doutor Cláudio, que é muito parceiro nosso aqui também, agradeço aí pela participação e vamos lá, vamos tirar a dúvida do pessoal. Beleza, corta pra mim, Mário, manda um abraço a Mari, ela é a nossa diretora aqui, né, de imagem, ela que manda no programa aqui, a Mari, minha amiga. Mari, tu já melhorou lá no condomínio? Tá menos notificação, menos multa? Ixi. Olha o dedinho balançando que não. Você tem que melhorar, tem que ser exemplo, Mário. Poxa, manda um abraço aos nossos apoiadores, né? Temos a N Arte Personalizada, faz essa canequinha maravilhosa, ó. Quiser fazer uma canequinha pra você aí. Tem uns buquês de flor. Nunca mandou buquê de flor de chocolate pra mim, mas fazer o quê? Paciência, né? Temos a Combate Extintores também. Temos o pessoal da Nova Copa Taguatinga, o pessoal maravilhoso, e o pessoal da rede SDPTV. Então, sem enrolação, né, doutor Cláudio? Vamos falar um pouquinho agora, no primeiro momento, de energia fotovoltaica. Ô, meu amigo Adriano, fala um pouquinho aí da Solar Energy. Isso. Ó, falei certo, hein, cara? Meu amigo do Adriano. Fala um pouquinho da empresa e depois já fala um pouquinho, assim, quais as vantagens, né, de se a gente contratar, de investir, no caso, de energia fotovoltaica. Fica à vontade. Que bacana, Thiago. Bom, em primeiro lugar, me apresentar para você que está assistindo aí. Meu nome é Adriano. Eu sou goiano, engenheiro civil e hoje empreendo aí no mercado de energia com a Solar Energy, né, que é uma empresa de energia solar fotovoltaica. Mas o grande diferencial, e acho que é por isso que a gente está aqui, né, promovendo eventos para síndicos, é falar um pouco da nossa experiência com síndicos, né? Porque o que acontece? Eu venho do mercado de automação, né, de segurança eletrônica, CFTV, de alarme, e nesse mercado a gente já tem um pouco mais aí de 5 anos, vai para quase 10 anos, que a gente mexe com condomínios, né? Desde essa empresa que a gente montou aqui em Brasília. E fez muito sucesso, inclusive, a gente chegou a ter uma quantidade muito grande de condomínios, e isso já permitiu ali a gente entender qual é a real dor do condomínio, qual é a real dor do síndico. Por quê? Cara, hoje está muito em alta quando a gente fala de tecnologia, e quando a gente fala de tecnologia e sustentabilidade, isso acaba se tornando ganha uma voz muito grande dentro de um condomínio. Só que com isso surge uma primeira dor, que a gente fala, que é o quê? Cara, o síndico, ele precisa de uma assessoria, ele precisa de uma empresa ou de uma solução que consiga entregar isso para ele sem gerar mais dor de cabeça, porque a gente sabe que um condomínio às vezes está em ebulição, né? A gente brinca muito lá dentro de casa que a gente fala que o síndico ele é taxado como super-herói. Por quê? Porque, cara, às vezes ele tem que ser engenheiro, ele tem que ser até advogado, ele tem que ser contador, administrador e muitas vezes até psicólogo, né? Porque tem algumas confusões ali que ele precisa entrar ali no íntimo ali das pessoas. E o que a gente percebe com isso? Cara, esse síndico ele não vai ter tanto tempo assim para ter uma especialização ali em energia ou em soluções como as quais a gente às vezes carrega para eles. Então a gente precisa de trazer uma solução pronta. E eu acho que esse é o maior diferencial onde a gente atua, tentando promover essas soluções, e são várias delas, a gente pode discorrer aqui ao longo desse bate-papo, mas para principalmente tentar atender inicialmente essa dor, que é o quê? Ter uma assessoria completa, porque a gente está falando de um sistema que vai ter uma longa vida útil. Então não faz sentido ele contratar uma empresa para depois vir com outra, para depois vir com outra e ficar aquele retrofit interminável. E ao mesmo tempo poder atender uma necessidade de mercado, que é o quê? A questão da tecnologia e a questão da sustentabilidade. Então você promover soluções que cada vez mais estão direcionando para isso, entendeu? Doutor Cláudio, o que você pensa sobre o assunto de energia fotovoltaica nos condomínios? Então, Thiago, assim, todo mundo acha que a energia fotovoltaica é algo bastante novo, né? Mas
Eu já estava conhecendo lá a empresa de vocês. Vocês falaram que desde 1995, né, já existe essa tecnologia. Só que no Brasil teve um boom nesses últimos 5 anos, né, sobre a aplicabilidade da energia fotovoltaica no condomínio. E é um assunto bastante atual, porque é uma energia verde, né, traz uma economia para o condomínio, além da questão da sustentabilidade, traz um retorno financeiro para o condomínio, né, a longo prazo, né? E existe também um apoio fiscal para os condomínios na questão da aquisição dessas energias. Então, tem tudo, é um conjunto, né, de fatores para dar certo no condomínio. E, com certeza, o síndico procurando uma empresa especializada, igual a Energy, né, vai ter um sucesso no condomínio para trazer essa questão, seja na questão ambiental e até numa questão de economia financeira, né? Bacana. Ô, Adriano, vamos lá, só uma pergunta. Você falou em solução. Eu amo essa palavra solução. A gente quer síndico, a gente quer solução. A gente quer resolver os problemas. Não quer problema, quer solução, né? Qual a solução que vocês trazem, então, de diferencial das outras? Por que contratar vocês e não as outras? Isso. Faz até parte de uns trabalhos que a gente faz com condomínios, com síndicos, até em eventos, que é o quê? Primeira conscientização. Cara, energia solar é engenharia. Então, energia solar, apesar de ter muito instalador no mercado que faz instalação de diversos equipamentos, às vezes vai ali num interfone, num motor de portão ou num interfone condominial, então, às vezes se confunde que esse mesmo instalador ele pode também fazer a instalação fotovoltaica. Não vou dizer que ele não pode, mas é importante ter um engenheiro por trás, porque a própria concessionária exige isso. Então ela vai exigir o quê? Primeiro, você fazer um projeto, você emitir uma RT, então tem um processo de homologação junto à concessionária. Então o síndico, antes de mais nada, tem que entender que isso é uma solução de engenharia. E quando a gente fala de solução de engenharia, é muito fácil você conseguir saber uma empresa que ela está apta a trabalhar de uma empresa que não está. Simplesmente você olhando o quadro de engenheiros técnicos, né? Você tem um engenheiro RT responsável. Então, assim, posso começar já dizendo que esse é um diferencial da minha empresa, porque os nossos engenheiros, além de serem engenheiros próprios, a gente tem o nosso quadro de equipe técnica responsável. Então, assim, o meu engenheiro RT, ele é um engenheiro que vai visitar o seu condomínio, que vai fazer um levantamento técnico. Então, primeiro, isso é muito importante. Segundo, cara, o lastro da empresa agora como empresa, né? A equipe técnica de instalação, ela está preocupada ali com as NRs de segurança para poder subir, NR30, NR6, NR5, NR10. Ele tem isso daí, ele está sempre passando por treinamento. Essa empresa tem investimento constante, não só nessa equipe, mas em processos. A gente costuma falar lá na empresa que a gente tem muito processo de tecnologia embarcada nos processos que a gente costuma fazer. Por exemplo, na nossa empresa tem chatbot, na nossa empresa tem BI de indicadores para eu saber em tempo real se um colaborador está sobrecarregado com atividades. Então, são algumas coisas que, apesar de parecer um pouco distantes, né, mas quando você vê na prática, elas surtem muito efeito. Porque, por exemplo, o meu técnico, antes de ele trabalhar de manhã, ele entra no Google Maps e tem uma interface que a gente criou que ele tem a rota dos clientes que ele tem que atender no dia. Então, eu já consigo dimensionar que ele vai passar por todos esses clientes e prever, por exemplo, um horário que eu vou passar no cliente que está terceiro ou quarto da fila, para esse cliente se programar, porque não tem uma coisa horrível, que é você pedir um serviço e você não saber que horas que essa pessoa vai vir, que dia que ele vai vir. Então são algumas pequenas tecnologias que a gente implementa junto com processos que na ponta entregam muito desempenho. Então eu poderia dizer que um grande diferencial da nossa empresa, primeiro, é a expertise técnica, e aí eu falo pelos números, né? A gente já tem mais de 10 mil placas instaladas hoje no país, são 4 estados que a gente atua, e os mais variados tipos, né, de empreendimentos. Já fizemos usinas de solo, que são as fazendas solares, já fizemos em prédios comerciais, em prédios residenciais, como condomínios, tanto verticais quanto horizontais, residências, né, postos de gasolina. Então, assim, a gente tem uma ampla experiência com todas as verticais de instalação. Mas não só isso, eu acho que também essa preocupação de experiência do cliente, de você estar antenado em quem é o seu cliente, porque assim, como eu disse no início, a minha outra empresa trouxe uma experiência muito grande com condomínios. E eu acho que a minha maior dificuldade ali, quando a gente começou a Solar Energy, era de como trazer essa experiência agregando a nova solução que era energia solar. E eu acredito que hoje a gente tem essa solução pronta, porque, por exemplo, a gente já tem mais de 40 condomínios aqui em Brasília que estão com energia solar, que foram instaladas pela Solar Energy e que a gente continua atendendo. Então isso significa o quê? Cara, a gente realmente conseguiu implementar isso perante o cliente e ele perceber valor, porque cada vez mais a gente continua atuando nesse mercado. Então, vamos basicamente lá, então. isso. Quais as vantagens da energia solar nos condomínios? As vantagens, vamos lá. Bom, a primeira que eu acho que é o maior apelo e todo mundo gosta disso é a questão econômica, né? Porque, por exemplo, se você hoje tem uma conta de energia ali da sua área comum, tem os seus elevadores, às vezes tem algumas bombas, e você consome ali R$2.000, R$3.000 por mês.
Com energia solar, você consegue reduzir essa conta de energia. Simplesmente pelo fato de, em vez de estar pagando isso para a concessionária, você vai estar investindo esse valor em um sistema fotovoltaico. É claro que esse valor, num primeiro momento, vai ser um valor maior. Mas aí você tem até, inclusive, soluções como financiamento, entre outras, para você poder trazer esse valor para o valor que você gastava com a conta de energia. Qual é o payback hoje? Cara, depende. Se você fizer um investimento à vista, vamos supor que o condomínio ele já tem ali o seu fundo de reserva, e ele gasta esse dinheiro em uma única vez, 3 anos e meio. Agora, se ele fizer isso de forma financiada, ele pode levar ali entre 4 até no máximo 6 anos para poder retornar esse investimento. Vai depender das condições que o banco for fazer para ele. E aí eu entro em mais um detalhe. Outro grande diferencial da Solar Energia, porque assim, é muito fácil falar que a gente tem expertise, mostrar nosso corpo de engenharia, corpo técnico, etc. Mas a gente sabe que na hora que o síndico precisa, não só isso resolve o problema, porque ele pode ter um problema no financiamento, ele pode ter um problema no material que não chegou. Então a Solar Energia ela escolheu a dedo todos os parceiros que ela tem para que todos eles tenham o mesmo desempenho perante o meu cliente. Eu não posso ter uma engenharia muito boa, dimensionar um excelente projeto, se na hora de entregar o material a distribuidora atrasa para entregar. Eu não posso ter um produto que eu dimensionei, pelo menos no software, ficou perfeito e vai me entregar o desempenho, e depois de 3 anos o produto simplesmente não funciona mais. Então a gente também considera que hoje, inclusive voltando para condomínios, que não é tão simples você dimensionar o telhado, a cobertura, o sombreamento, tem vários critérios técnicos que você tem que avaliar, a gente já desenhou uma solução que ela encaixa como uma luva, é o melhor produto hoje que tem no mercado, são 20 anos de garantia, menor taxa de falha no mundo e o melhor de tudo, é um dos poucos fabricantes que tem sede no Brasil e a sede fica em Brasília. Então, eu posso até atender o meu cliente, mas eu tenho o meu fabricante ao lado para ir junto e visitar esse cliente e entregar muito mais desempenho e muito mais segurança, que eu acho que na ponta é isso que ele quer. Ele quer ter certeza que essa economia que eu estou prometendo aqui, seja de 70%, 80%, 90% de desconto da conta de energia, ela de fato aconteça. Senão ele rasgou dinheiro, era melhor ele ter só ficado pagando a conta de energia. E tem outra questão que é importante, eu nem falo, acho que a gente tem que mudar essa vertente da economia e colocar a vertente ambiental. Sim. A gente tem que se preocupar com o meio ambiente, acho que o mais importante de tudo é a questão do meio ambiente. Porque eu já trabalho há 5 anos, entrevistei várias pessoas nessa área, né? Tem certos projetos que economicamente não é viável. Economicamente não é viável, mas a gente tem que ter essa consciência do meio ambiente. Entender que isso é um investimento, né? Você falou aí, vamos lá. Eu falei difícil, né? Payback, pessoal, só para explicar para vocês, é o retorno sobre o investimento. E quem está falando que é em torno de 4 a 5 anos, dependendo do que for, né? Ou seja, tem 15 anos para você utilizar aquilo ainda, né? Então, ou seja, pô, uma coisa bacana, né? Você investe 5 e ainda tem 15 de vantagem. Então, a gente começar a olhar também nesse sentido, né? Que é um investimento que você faz para o condomínio. E eu acho que fica um insight para nós síndicos. É uma coisa que você falou importante. A gente não precisa saber engenharia. A gente fala tudo aqui no programa, a gente chama de gestores. Pega o profissional que está fazendo o programa conosco, pega esse profissional, leva para a assembleia, leva para a reunião, para a pessoa falar e esclarecer. Porque eu não tenho conhecimento técnico para falar sobre. E aí se torna a coisa não é interessante. Então, assim, a gente sim tem que fazer isso. Vocês querem? Está aqui o profissional, explica aí. Para você poder tomar uma decisão mais baseada em informações. E aí, relembrando, gente, vamos investir no sentido ambiental. Eu acho que o dinheiro é bacana, legal, mas o ambiental é o mais importante. É uma coisa escassa, entendeu? Então, assim, eu falo porque a gente fala, às vezes, assombreamento não dá certo, o espaço não dá para gerar, mas já é algo, já é um investimento. A gente tem que se preocupar com o meio do qual vivemos. E é uma saída muito bacana para os condomínios essa questão da energia solar, cara. Nesses dois sentidos, lógico, economicamente e a parte também do viés ambiental, né, Adriano? E é muito legal isso que você falou, que eu reforço até o início da minha fala. Hoje o momento de mercado ele é esse, né? A gente fala muito em ESG, a gente fala muito em sustentabilidade e a gente também fala muito em tecnologia. Então foi até por esse motivo que a gente veio para o mercado de solar e entendeu que isso seria interessante para trazer para os condomínios. Então quando a gente fala de sustentabilidade, óbvio, como você mesmo falou, cara, se eu não tenho ali uma cobertura suficiente, se eu tenho sombreamento e eu posso colocar essa solução pelo menos por esse critério, cara, faz super sentido. Um outro ponto muito legal agora falando de tecnologia é a possibilidade, por exemplo, de amanhã, cara, a tecnologia está aí, os veículos elétricos estão chegando, então você vai precisar de carregadores veiculares, às vezes você vai precisar ali de um banco de baterias mínimo para poder tocar pelo menos um circuito de iluminação, alguma coisa nesse sentido. Então hoje, quando você fala em energia solar, você já está também se preparando, ou é bom que você se prepare para essas próximas tecnologias que virão conversarem com o sistema atual. E é isso também que a gente procura. Então, quando eu penso numa solução para um condomínio, cara, eu não vou pensar ali para colocar placa no telhado. A gente fala muito sobre isso. A gente tem que entregar uma solução que é no médio e longo prazo, porque vai durar 25 anos, e que ela esteja
pronta, né? Pelo menos preparada para poder receber essas novas tecnologias e não deixar de ser uma solução sustentável, como você muito bem colocou aqui, Thiago. Outra coisa importante, amigão síndico, pesquisa. Pesquisa antes de fechar, porque a gente está falando de uma parada de 20 anos de garantia. Então pesquisa a empresa se tem alguma causa trabalhista, se quanto tempo de mercado tem. Porque você imagina, eu compro um produto agora e daqui 3, 4 anos a empresa não existe mais, também tem que se pensar nisso, que é algo a longo prazo. Então você fala, porque síndico tem essa mania de ir só pelo dinheiro. Ah, é o mais barato. Não, tem que ver o que é o melhor, de investimento. Você compra do Zezinho da esquina, amanhã ele não está lá, como é que vai ser a garantia disso? E aí vira um problemaço para o condomínio, nem para o síndico. Porque eu não fico 20 anos no condomínio, nem quero ficar. Né? A gente fica no período ali, porque quem vai ficar com isso são os condôminos. Então tem que ser uma decisão embasada em conhecimento técnico, garantias. Né? Parabéns, eu estive lá no evento, lá foi um evento muito bacana, a parte técnica explicando. Né? Inclusive eu queria ser convidado por vocês para ir para Califórnia, o cara vai lá para Califórnia, porque eu estou sócio para Califórnia, podia levar um síndico, né? Para apresentar melhor ali e tal, falar com o pessoal lá, né? Mas sim, eu acho que é isso, a gente tem que basear a informação, conhecimento técnico, pensa, 20 anos. Não contrata qualquer empresa, não. O que a gente sempre fala aqui, igual um bom advogado, ajuda bastante, cara, em processo, em prevenção. A gente tem que começar a ter esse olhar que aqui é nosso empreendimento, a gente mora ali. E se der errado, cara, a conta quem paga é você, condomínio. Não é verdade, doutor Cláudio? E, Thiago, essa questão da instalação da energia fotovoltaica, o síndico tem que estar atento a 3 questões importantes, né? Tem que ter o jurídico na área para poder trazer a orientação para essa assembleia, igual eu falo. Também, né? Igual eu falo, né? O síndico bem preparado, ele faz o preparo pré-assembleia. Ele já vai para a assembleia preparado de forma para não ser pego de surpresa com perguntas. Né? Então ele estuda com o jurídico dele a questão do quórum. Qual é o quórum para poder se instalar essas energias, essas placas, né? Seja qual local for. Vai ter um acréscimo, vai ser uma construção numa área comum, já uma área específica. Então tem que observar o que a sua convenção fala, o que a lei fala para poder se adequar ao quórum. Porque você contrata um investimento desse de alto valor e depois é embarreirado pelo quórum, então o síndico tem que estar preparado legalmente com essa situação. Né? O segundo ponto, a questão do contrato, analisar a empresa. Quem é essa empresa? Essa empresa está registrada para poder prestar esse serviço? Possui profissionais técnicos registrados para efetuar, executar de forma tranquila aquele serviço? Né? E o terceiro ponto é a forma de financiamento. Quais são os bancos aptos para poder fornecer essa forma de financiamento, quais são as taxas de juros. Então, são esses 3 pontos importantes que o síndico tem que se atentar e fica o alerta para o síndico quando você tiver o interesse de contratar essa questão da energia fotovoltaica. Beleza, Mário, corta para mim falar um pouquinho, pessoal, do livro dos nossos amigos aqui, doutor Hugo, doutor Henrique Castro também, uma obra muito bacana, recomendo quem puder comprar, direito condominial, conhecimento, amigão síndico, você que é síndico, vamos adquirir conhecimento, fica gastando dinheiro à toa, cara, é baratinho o livro, conhecimento, você vai ler, vai aprender e vai ter uma gestão de alta qualidade, ó, direito condominial, um livro muito bacana, nosso amigo doutor Hugo, bacana saber condominial, e meu amigo Henrique Castro também. Outra coisa também, indicar o pessoal da Cicobi, tá, pessoal? Cicobi é o melhor banco que tem para condomínios aí. Eu já peguei vários empréstimos. Eu não, né? Quem sou eu, né? O condomínio, né? Já adquiriu vários empréstimos para reforma de fachada. São mais acessíveis, mais tranquilo, dão um prazo maior para pagamento. O pessoal que acompanha sempre os síndicos aí. O Cicobi DF1000 fica aqui em Taguatinga. Procura lá meu amigo Gabriel, o pessoal muito bacana. Doutor, agora perguntar uma coisa, você falou de quórum. Qual é o quórum mesmo, então? Aproveitar que você está aqui. Então, Thiago, de acordo com... Não vai com depende não, pelo amor de Deus. Não, mas esse é um quórum fixo que a gente, para trazer a segurança jurídica para o condomínio, para evitar o questionamento, o quórum que a gente aplica nos condomínios é 2/3 dos condôminos. Pois vai ser um novo espaço no condomínio, no qual não existe, e o Código Civil prevê que é 2/3 dos condôminos para poder aprovar aquela obra. Né? Existe outra vertente que fala que é a maioria simples dos condôminos, mas eu gosto de trabalhar pecando pelo excesso. Quanto mais melhor, né? Para evitar qualquer questionamento judicial, porque a jurisprudência ainda não teve muito embate qual é o quórum, né, da fotovoltaica. Né? Então, para ser algo garantido e evitar qualquer transtorno, a gente tem trabalhado com 2/3. Esse é o doutor Cláudio Viana, o cara é fera pra caramba, né? Ô, Adriano, e quanto é que é a economia gerada, cara, com a energia fotovoltaica hoje? Eu queria pegar até um gancho, Thiago, do que você falou, eu achei muito legal, por exemplo, a questão de pegar um empréstimo ali para fazer a fachada e tudo mais. E esse, na verdade, é um dos maiores argumentos que a gente traz para o condomínio. Por quê? Cara, voltando até naquela ideia do síndico super-herói, né? Porque a gente exige que ele tenha todas essas habilidades e ainda exige que ele faça todas as melhorias que têm que ser feitas no condomínio, não é verdade? Então, assim, acaba que é uma exigência muito grande do síndico. Como fosse ele que fosse realizar, né? Exato. E aí, por isso que a gente também traz a energia solar como a possível resolvedora desse problema também. Por quê? Pensa comigo. Se eu estou fazendo um investimento
que, sei lá, pagou em 3 anos se tem capital, pagou em 5 se foi financiado, você tem mais ali os seus 20 anos, porque dura mais de 25 anos o sistema, seus 20 anos de economia. Você concorda que com esse capital tem contas absurdas, são vários milhões de reais. Você pode fazer uma série de melhorias no condomínio. Então, acaba também que se você, como um bom gestor, que eu tenho certeza que todos aqui que estão ouvindo a gente estão buscando esse conhecimento, até parabenizo a todos que acompanham o canal, acompanham o Instagram, conteúdo riquíssimo, o Thiagão manda muito bem. Então, todos esses síndicos que procuram esse conhecimento e tem uma solução como essa para poder transformar em investimento, podem ter isso como uma solução para resolver essa dor, que é o quê? Cara, como é que eu vou melhorar os equipamentos da academia? Como é que às vezes eu vou fazer uma reforma de fachada, uma impermeabilização no telhado, alguma coisa nesse sentido? De onde eu vou tirar esse recurso sem ter que fazer um financiamento, que você sabe que é um gasto, né? Então você pode tirar isso da energia solar. E como você perguntou, na verdade, hoje, se você pegar um sistema, a gente tem algumas contas, né? Por exemplo, R$3.000, uma conta de R$3.000, a gente consegue, com essa conta, economizar, vou colocar aqui para você, em torno de, sei lá, vamos botar que seja até menos a economia, que seja R$2.000. É só você fazer a conta, eu estou economizando R$2.000, vezes 12, 24. Agora você pega 24 e multiplica por esses outros anos, que teoricamente não são os que eu estou pagando o banco, quanto não dá? Se eu botar só mais 10 anos, seria mais 240 mil, né? Na verdade, 2.400.000. Se eu multiplico agora por mais 2, já passa para quase 5 milhões. Então, o que acontece? É uma economia muito grande quando você começa a fazer em cima de algo pequeno, mas quando você faz aquela questão dos juros compostos, né? Você projeta ela para longo prazo. Entendeu? É isso aí, inteligência condominial, revolução dos condomínios. Ô, você que tá aí, cara, no YouTube, nos ajuda, pô. Se inscreva, compartilha, comenta, pega esse link, já manda pro síndico do seu condomínio aí, ó. Você não quer que tenha um investimento no seu condomínio? Fica uma ideia muito bacana, já manda pro síndico, pra síndico do seu condomínio. Você que tá na rede SDPTV, fica à vontade, que tem muito programa ainda conosco aqui. Ô, Adriano, outra coisa, agora eu fiquei uma dúvida aqui, você que é da área, né? Eu gosto de perguntar pra quem entende, cara. Eu não sei de nada, Vai lá. eu quero aprender. Gosto de aprender, sempre na posição de aprendiz, né? E as fazendas solares, cara? É uma ideia muito boa também, né, cara? Porque não tem investimento, né? Da parte do contratante. E o retorno já é imediato, né, cara? Com certeza. Cara, a questão da fazenda é muito de você avaliar, porque o que precisa você precisa para fazer um sistema fotovoltaico é a questão de espaço. Então a fazenda, geralmente é o que ela mais tem, é isso. E usinas de solo, elas conseguem ter um maior desempenho. Por quê? O que gera energia, né, é a captação da luz do sol, o fóton, né? Então a incidência que ele bate na placa é o que vai gerar mais ou menos energia. Então geralmente no mercado a gente costuma falar, cara, coloca sempre aqui no hemisfério sul, a placa voltada para o norte. Por quê? Você consegue o melhor ângulo, né? A gente chama de azimuth lá no cálculo técnico. A gente consegue o melhor ângulo para poder ter a maior eficiência, né? Dessa irradiação do fóton na placa. E você só pode fazer a orientação dessa placa quando você coloca ela no solo, porque aí você pode, de fato, escolher para onde que você realmente quer colocar. E isso, na verdade, é um grande erro técnico, e eu já vi isso bastante vezes em condomínios que eu fui, em clientes que eu fui, que é quando a pessoa tenta mudar a orientação do telhado. Que aí coloca, às vezes, uma estrutura de serralheria, coloca a placa sendo projetada para fora do telhado. Isso é um erro muito grave, ainda mais eu como engenheiro civil para poder falar sobre isso. Por quê? Porque você pode ter uma corrente de ar, você pode ter uma ventania, que isso facilita a remoção dessas placas do local. E aí, cara, uma placa caindo de um telhado de um condomínio, quantos prejuízos isso não pode causar, né? Exatamente. Tá vendo? Por isso que eu gosto de fazer o interesse condominial. Eu sou o cara que primeiro aprende, eu tô aprendendo toda hora, que eu não sabia jamais disso, nunca ouvi falar. Tá vendo? Por isso que é importante a gente buscar os melhores profissionais para nos orientar. Que você está falando da questão civil que pode vir acontecer. Pode acontecer uma morte, carros vão se estragar, eu tenho que refazer. Isso é muito interessante. Outra coisa também, serve também para pequenos condomínios. Porque o povo vê o pequeno condomínio e não quer atender. Uma hora é assim, velho. Eu falo porque quando eu tenho vários, como eu administro vários condomínios, eu faço o seguinte, para conhecer o cara, eu dou o pior que eu tenho, o menorzinho. Pior não, o menorzinho, vamos dizer assim, né? De tamanho, né? Então eu dou pequenininho para ver se o cara me entender bem, pode surgir os grandes, que eu não falo, né? Ficar lá disso, só para ver de qual é. Serve para os pequenos também? Sim, com certeza. E é por isso que a pessoa que está sendo contratada, ou cabe ao síndico também perguntar isso para a empresa, é qual a solução que ela está trazendo. Por quê? Volto a dizer, o pessoal costumeiramente fala muito de placa, qual que é a placa, mas quem de fato converte a energia são os inversores ou os microinversores. Basicamente a gente tem esses dois no mercado hoje. A tecnologia mais importante são os inversores, né? A placa em si não, né?
você tem que se preocupar muito com a placa, mas geralmente as placas elas já são balizadas em vários critérios muito parecidos. Todas elas têm 25 anos de garantia e é só você procurar uma placa, por exemplo, classificação Tier 1. Ali já vai ter umas 10 marcas principais que todas elas são praticamente o mesmo preço. Então não varia muito. É claro, se você não tem nenhum desses critérios que eu estou falando, fique preocupado porque a placa provavelmente também não vai ter um bom desempenho. Mas ela é mais simples, todos os maiores distribuidores já trabalham com elas. Agora o que varia muito são os inversores e os microinversores, começando pela diferença de tecnologia. E é por isso que talvez te respondem que não pode fazer um pequeno. Por quê? Se eu colocar um inversor tradicional, um inversor string, que a gente chama, ele tem uma limitação de o tanto que você pode fazer e principalmente o tanto que você quer aumentar esse sistema no futuro. Já a tecnologia com microinversores, você basicamente pode colocar, eu tenho inclusive essa marca para oferecer uma placa para funcionar. Se você quiser falar assim, Adriano, me prova que a energia solar funciona. Eu consigo instalar um microinversor e uma placa e coloco para você monitorar. Então, esse é o grande diferencial porque você tem um projeto muito mais versátil. Então, se teoricamente o síndico ele quer ter uma experiência, né, experimentar o produto, ele pode fazer um sistema um pouco menor, ver que de fato funciona, que de fato é interessante, para depois ele aumentar se assim ele tiver interesse. Então ele vai aumentando de acordo com a economia que ele já vai gerando. Isso é muito bacana. Então tem muito a ver com solução. Isso é muito importante, eu já falo isso há muitos anos. A gente tem essa mania de querer fazer tudo de uma vez. Faz por etapas. Né? Esse dia agora eu comecei num condomínio menor, a gente começou 4 câmeras. Eu falei, deixa, lógico, tecnologia embarcada, para quando você quiser aumentar, ok. Mas não precisa fazer tudo de uma vez. Ia ficar tipo 16 mil, não, põe por etapas. Sobrou um dinheirinho, 4 câmeras. Sobrou um dinheirinho, mais 4 câmeras. Daqui a pouco o condomínio está todo, vê as partes mais importantes, né? E vai trabalhando isso. Isso também é importante, você falou, achei interessante. Quer ver o cara, eu consigo pagar 2 mil por mês, um exemplo. O que eu consigo aplicar aqui em um ano para 2 mil? Aqui, isso aqui. Aí já começa a ver a economia, opa, isso aqui é bom. E até para os moradores também. Porque acontece, o morador tem que ver para crer, né? Infelizmente, né? Ver para quê? Ele vai ver essa economia, vai ver a coisa funcionando, automaticamente vai ter interesse de aumentar, ué. E essa economia ela é imediata. Porque o que acontece? Hoje a gente tem inflação energética, sem contar os aumentos que tem aí ao longo do ano. Então, hoje, por exemplo, se você olhar a sua fatura de energia, você deve estar pagando ali tem os vermelho, tarifa vermelha. Os seus 80 centavos, mas se você olhar ou até 90 centavos, se você olhar no ano passado ou em anos anteriores, já foi 70. Então, o que eu estou querendo dizer? A inflação energética, geralmente, ela é até mais alta do que a inflação normal econômica. Então, todo ano ou a cada tempo, a conta de energia vai ficando mais cara. Só que aí que é a grande jogada. Porque que quando você coloca energia solar, você para de pensar em dinheiro, você começa a pensar em quilowatt-hora. Então, aquela economia que você fez, quando você projeta ela no tempo, né, no grande prazo, você consegue perceber que ela te gera muito mais economia, porque em tese você estaria pagando uma conta de energia muito mais cara. Então, por isso que quando eu falo, olha, você quer fazer um sistema um pouco menor, você pode fazer esse sistema e você vai sentir de fato a economia, porque você vai começar a ver o resto da conta de energia que você não está abatendo, o tanto que ela vai continuar aumentando, e em contrapartida, o outro não vai estar acontecendo isso porque você fez esse investimento. Cara, muito bacana. Fala, e Thiago, lá no meu condomínio, né, recentemente se instalou, né, a questão da energia solar. Realmente, no primeiro mês, a conta era em torno de 2 mil e poucos reais, veio 200 e poucos reais. Então, a economia assim, foi assim, bem positiva, né? Os condôminos realmente viram, porque tem muitas pessoas, isso não vai trazer economia, não funciona, mas realmente trouxe uma economia. E bem como o Adriano falou, a questão de investimentos em outras áreas. Lá no meu condomínio quer colocar um aquecimento na piscina. Então essa questão de você gastar aquele dinheiro com a energia que você tá, você vai comprar o aquecedor da piscina e também vai economizar na energia que aquele aquecedor não vai utilizar mais, porque você já está captando a energia solar, né? Então essa questão de economia realmente é imediata, né? E eu realmente recomendo, né? E assim, né? As pessoas têm que entender, gente, você vai morar no condomínio aí 10, 15, 20 anos às vezes. A gente compra casa e vem toda hora. Você vai ficar limpo um bom tempo. Por isso que eu falo que é um investimento. Igual você falou de 3, 4 anos aí, mas quanto você vai ficar depois? Vamos botar 20. Fica 16 anos para você reter esse retorno. Então vale a pena a gente ver como esse investimento, Thiago, você falou, é uma coisa imediata, né? E que eu achei legal também que tem um aplicativo, né, que mostra assim quanto capta no dia, no decorrer da semana, né? Isso. E os condôminos podem olhar e ver se está funcionando, se não está, é bem legal. Essa é exatamente a parte de tecnologia, por isso que vai também da solução que você escolhe. Porque, por exemplo, a gente tem um aplicativo nosso, inclusive, e também do fabricante, que você consegue perceber isso. E se amanhã você coloca ali um banco de baterias ou um carregador veicular, você consegue ver tudo na mesma interface.
quanto que daquilo ali está indo para a concessionária, injetado, que a gente chama, quanto que eu estou puxando da concessionária porque eu não consegui gerar de energia pelo sistema fotovoltaico, um banco de bateria se for acionado ou não. Então é muito legal você ter isso na palma da mão, mas não só isso, principalmente tem uma empresa que consegue te explicar como que funciona isso e te passar todos os manuais ali de como utilizar. Muito bacana a explicação do meu amigo Adriano, gostei pra caramba. Já fica o convite para no próximo programa você vir pra gente falar da nova lei. Ô Adriano, como é que, se o cara quiser fazer uma cotação com você, como é que funciona aí? Fala um pouquinho, vem do seu peixe agora aí, daqui a pouco a gente vai pro nosso plantão tirar dúvida. Aqui até eu quero fazer uma correção aqui, que eu acho que eu falei 4 milhões, né? Mas na verdade seria 480 mil, porque você pega 2 mil, multiplica, dá 20 mil, só para fazer essa pequena correção. É um bom dinheiro também, né? É um bom dinheiro, e aí pega o exemplo, um sistema desse de 2 mil mais ou menos, ele vai estar ali na faixa, cara, de uns quase entre 30 a 40 mil. Então aí quando você faz essa conta de 20 mil ao ano, você começa a perceber, cara, se você fez um investimento à vista, 2, 3 anos esse dinheiro já voltou para você. É só porque isso soou estranho um pouco no meu ouvido quando falou 4 milhões. Para um sistema desse tamanho realmente seria... Eu pensei na minha conta. 4 milhões. Mas tem como chegar nisso quando a gente fala de sistemas um pouco maiores. O cara das exatas calcula, né? Oxe, pô, na hora a cabeça. Eu só percebi que eu fiz essa conta e falei 4 milhões, estava errado. Mas enfim, feita essa correção, cara, para poder contatar a empresa, né, nós temos as nossas redes sociais. A gente faz um evento que você citou aqui, que é o Solar Experience. É uma criação que a gente fez na Solar Energy para poder passar essa conscientização de uma forma diferente. Inclusive, outro diferencial da nossa empresa, se você assim quiser, a gente participa da sua assembleia e a gente não necessariamente fala que é a Solar Energy. A gente participa como uma consultoria para poder justamente analisar as propostas que vocês recebem e mostrar para vocês se essa tecnologia está apta ou não ao que vocês precisam. Porque isso é ruim, você fazer um investimento em algo que lá na frente vai te dar uma dor de cabeça. Mas estamos aí nas nossas redes sociais, tem o nosso site www.solarenergy.com.br, é Solar Energy com JI. E assim, a gente está de braços abertos. Aqui em Brasília estamos fazendo esse evento uma vez por mês. Vá ao evento, entre em contato conosco, é o nosso convidado para poder descobrir um pouco mais. E lá no evento eu já vou entregar aqui. A gente tem algumas surpresas, a gente tem alguns brindes e promoções para realmente poder, se assim quiser, fazer a contratação dos nossos serviços. Bacana. Eu vou deixar aqui depois no rodapé do vídeo, pessoal. Quem está no YouTube aí, o telefone do Adriano, pessoal dele, pode ficar à vontade, ligar, marcar um dia lá, que ele vai ter o pessoal para poder atender. E vamos lá, mandar para os nossos apoiadores, né? N-Arte Personalizado, não posso esquecer, o Direito Condominial, meu amigo Hugo, meu amigo Henrique Castro aí também, o pessoal da N-Arte Personalizado. Temos a Combate Extintores também, minha amiga Ju, que faz um trabalho maravilhoso, Nova Copa Taguatinga também, e o pessoal da rede SDPTV. E aqui é o momento mais aguardado do nosso programa, o pessoal gosta, você que tá aí ó, na telinha, já pega a pipoca, porque vem muito conhecimento, tem que resolver muita treta aqui, nosso plantão tira dúvida, né, doutor? Vamos lá, né? Tem polêmica hoje. Lembrando, que quiser mandar a sua dúvida, inteligenciacondominial@gmail.com. Vamos lá, primeira pergunta. Fica aí, Adriano, também não vai embora não, tá? Fica que não vai ter mais papo ainda. Vamos lá, ó. Primeira pergunta da amiga Janete. O tema é garantia do prédio. É até bom, já falou muito de garantia, no caso da placa é 20 anos, né? Vamos lá, ó. O texto é: meu prédio tem 3 anos e apresenta rachaduras nas junções. Em um apartamento apresentou mofo na parede do quarto. O condomínio está cobrando uma cota extra para a manutenção futura. Se o prédio está dentro da garantia de 5 anos, pode o condomínio cobrar essa cota, doutor Cláudio Viana, meu jovem? Então vamos lá, né, Thiago? Aquela palavra que você gosta, né? Depende, né? Pô, fica em cima do muro demais, velho. Então vamos lá no que é direto, né? O Código Civil estabelece que o construtor, né, ele tem um prazo de garantia para as edificações no prazo de 5 anos. A pergunta não especificou qual a manutenção, né? Às vezes pode ter ocorrido algo que o condomínio não fez uma manutenção preventiva e perdeu aquela garantia. Então tem que analisar essa situação. Por isso a importância do condomínio ter um engenheiro para poder fazer um laudo, uma inspeção predial, para poder falar se aquela situação está na garantia, não está, é culpa da construtora ou não é, bem como também está acompanhado por um advogado para poder analisar, notificar essa construtora, falar assim, está correndo uma situação aqui na fachada, está tendo umas rachaduras, infiltrações, né, acionar para que aquela garantia seja cumprida, né? E outra coisa, né, doutor, que é importante também, lembrando, taxa extra tem começo, meio e fim e objetivo. Porque eu já vi, taxa extra eterna. É interessante a ideia aqui da taxa extra, você ter um dinheiro para fazer uma manutenção emergencial em algum sentido, né? Essa questão aí de fundo de manutenção, né? Tem que estar dentro da cota, né? Da taxa ordinária. Da taxa ordinária.
O ideal é que não exista, já que esteja embutido na taxa ordinária para não ser pega de surpresa. Mas se for uma questão já prevendo uma reforma de uma fachada, né, um fundo de fachada que sabe que vai ter uma obra daqui 3, 4, 5 anos que precisa de um valor alto, né? Então é interessante formar assim, esses fundos de forma de planejamento, porque é melhor prevenir, já ter o dinheiro adequado para aquela reforma de grande vulto, do que o problema acontecer e falar assim, nossa, a gente precisa do dinheiro para ontem. Não, mas olha lá, a gente já tem o fundo de fachada, então a gente pode planejar e prosseguir, né? Porque existem até empresas no mercado que até financiam essa obra, né? Você dá uma entrada e o restante você paga parcelado para a empresa ter um capital de giro bom. Duas dicas aqui, ó. Primeira dica para você, síndico: divulga a ata do seu condomínio. Teve reunião, divulga, tem gente que não vai participar. Se o cara te perguntar, fala, tá escrito na ata lá. Então você tem que ter esse hábito de levar a informação para os moradores. Igual eu falo, quanto mais informação o morador tiver, melhor vai ser. E a segunda, quem tá aí, nós faz um corte e manda esse corte pro morador. Leia a ata do seu condomínio, leia a ata da reunião, vê o que está escrito lá, o que foi decidido, o que foi combinado, gente. Para também ficar, né? Eu não sei nem o que foi combinado aqui, ué. Tem que saber o que está escrito lá, até para você poder reivindicar seu direito ou algo que você não concordou. Participar da assembleia. Né? Então tem essa aí, síndico, divulga e você, condomínio, lê. Manda um abraço à amiga Janete aí. A segunda pergunta da amiga Ângela. Ângela. Essa aqui eu gostei pra caramba. O tema é aumento de salário do síndico. Você gosta, né, Thiago? Pô, podia aumentar toda hora, mas difícil, velho. Ô, três chorador econômico. Como chora, velho. Vamos lá. Ó, fala o seguinte, ó. O texto é: quem pode definir o aumento do salário do síndico? Teve uma assembleia em que foi votado o síndico. No dia que eu estava no compromisso e não estava presente. Só que nessa assembleia e a ata não foi dito e não consta nada sobre o aumento de salário. Porém, o síndico aumentou seu salário do salário mínimo regional para 2. Ele tem o poder de fazer isso sozinho, sem assembleia, sem a aprovação dos moradores, e os conselheiros têm autonomia para aprovar isso também, sem ser feita uma assembleia? Caso esteja errado, qual procedimento ele deve fazer? E aí ele fala, qual procedimento, né? Ele deve fazer a devolução do valor aumentado sem consentimento. Estou solicitando uma assembleia para discutir essa questão, mas queria mais informações sobre o tema. Agradeço desde já. E aí, meu amigo Dr. Cláudio Viana? Então vamos... Treta, hein? A questão, né? O salário do síndico, é o prolabore do síndico, né? A princípio, o síndico ele pode ter... O síndico pode ser... Tem síndico que é voluntário, tem síndico que só tem a isenção da taxa de condomínio e tem um síndico que recebe esse prolabore mensal, certo? Na lei não determina quanto que vai ser e quando vai decidir, né, essa questão do prolabore, a definição dele ou o aumento dele. Mas geralmente a convenção que é subsidiária à lei federal, o Código Civil, a lei dos condomínios, a convenção pode determinar. As convenções geralmente ocorrem em 2 etapas, que pode ocorrer a questão da instituição do prolabore do síndico. No momento da eleição, a pessoa é eleita e ele já, naquele momento, vota também quanto vai ser o prolabore, ou na previsão orçamentária, que na previsão orçamentária vai estar lá a rúbrica prolabore do síndico, 1 salário, 2 salários, né? E é ali esse parâmetro que o síndico tem que decidir. O síndico pode decidir sozinho, o conselho pode decidir sozinho? Não. Né? O síndico tem que seguir o que foi atribuído a ele, a questão. Se já tem uma previsão orçamentária de 1 ano, ele não pode passar por cima dessa previsão orçamentária e aumentar por conta própria o seu prolabore. Ou então falar assim, não, eu conversei aqui com o meu conselho e o meu prolabore aumentou. Então o síndico está restrito o que foi decidido em assembleia, a sua previsão orçamentária e o que diz a lei. Agora, a questão da outra pergunta. Se esse síndico, sem consultar a assembleia. Sem querer, né? Assim, tropecei e aumentei meu salário, né? Tem 3 meses que eu recebi um aumento. Inevitavelmente, ele vai ter que devolver esse valor, porque não teve a anuência da assembleia, né? Porque a assembleia é a manifestação da vontade dos condôminos, né? Então, isso tem que ser respeitado ao máximo. Igual eu falei, pra você ver, quando a gente vê as questões, a gente nem repara, mas voltando a questão da divulgação da ata, né? Cara, a gente tem muita cautela, gente, o que você coloca na ata também, né, doutor? E assim, a gente não pode ir contra a ata. Não pode que foi decidido ali, porque você falou, tem a previsão orçamentária, tem a taxa ordinária. Se eu alterar ali, vai alterar também a taxa ordinária, né? Com certeza. E a questão, muitas pessoas assim, tá no meio da assembleia, tem discussão de um determinado tema, esse tema é até interessante e as pessoas querem votar. Só que a gente tem que respeitar o que está estipulado no edital. Eu sempre gosto de fazer
uma analogia, é a mesma coisa que você está estudando um concurso público, você está estudando, vai cair direito penal, e quando vai cair lá, cai outra matéria. Opa, mas não foi publicado, não estava no edital. É a mesma coisa, a pessoa ser pega de surpresa, ser votada, algo que não estava no edital. Isso é a questão da publicidade. Porque qualquer pessoa pode chegar no judiciário e falar assim, olha, foi votado um assunto que não deu a publicidade específica, eu tinha interesse em manifestar sobre esse assunto, mas eu não sabia. Foi votado exclusivamente entre aqueles condôminos. Tinha 10 pessoas na Assembleia e o condomínio tem 100 pessoas, então o restante das 90 pessoas que não foram não estavam sabendo daquela situação. Então é muito importante seguir o que está no edital, porque por isso é a questão do respeito do princípio da publicidade. E é muito bacana, isso aconteceu comigo. Eu estava uns 20 dias atrás no condomínio, teve a Assembleia lá, e aí uma moradora questionou, vamos tentar o procedimento, tá? Vamos fazer assim e tal, decidir. Eu falei, não posso. Ah, você não quer? Eu falei, não é que eu não quero, é porque não pode. Não tinha que ter esse tema específico no edital. Sim. Porque tem que dar o direito das pessoas participarem e votar também. Eu não posso votar a revelia, não. Existe um rito a ser seguido, né? E é importante. Por isso que eu falo, gente, quanto mais informação o morador tem, ele vai compreender melhor. No primeiro ato, ela falou que você não quer. Eu falei, não é que eu não queira. É porque não está no edital e eu não posso fazer o que não está na lei. Exato. Que vai prejudicar até o próprio condomínio. Exato. É a questão porque o condomínio tem uma formalidade, tem um rito a ser obedecido. Outro ponto importante que muitas pessoas confundem é a questão da pauta, assuntos gerais. Arranca isso do Arranca isso, síndico. Assuntos gerais é meio coisa de conversa de boteco. Ali não se decide nada, certo? Porque as pessoas falam assim, tem a pauta aqui, assuntos gerais. Então, tem um assunto aqui que vamos votar porque a gente coloca aqui assuntos gerais. Não, é a mesma questão. O edital vai estar escrito assuntos gerais. E esses assuntos gerais vai estar debatendo em uma afinidade de coisa. E não pode decidir nada. E volta a se esbarrar na questão da publicidade. Porque não foi publicado. Os assuntos gerais é referente ao quê? O que são os assuntos gerais? Quais são os temas dos assuntos gerais? Então, é um limbo que existe que você não pode discutir. Pode até usar os assuntos gerais para registrar opiniões de futuras pautas na Assembleia, né? Uma questão, uma reclamação, né? Qualquer coisa, um desabafo, né? Serve para isso, né, Thiago? Não, pelo amor, esquece isso, vamos ser objetivo. Eu acho que essa tem que ser mais objetiva, né? Quero mandar um abraço. Eu não gosto de assuntos gerais. Mandar um abraço aos nossos apoiadores INH personalizado. Combate Extintor, amiga Juliana, pessoal da Nova Copa da Guatinga, Filosofia, ó. A expansão da consciência mente. O pessoal aí, ó, do Direito Condominial, um livro muito bacana, meu amigo doutor Hugo, grande Hugo aí, meu amigo doutor Henrique Castro também. Tem vários advogados aqui também que fizeram. Juliana, Karina, Rodrigo, pessoal muito bacana, conhecimento, síndico, adquira conhecimento, que aí vai evoluir a gestão do seu condomínio. Quem fala, né? A nossa meta aqui é duas, né? Que o síndico tenha mais noites tranquilo de sono. E aí, sabe como é que você consegue isso, meu amigo Adriano? Simples. Primeiro, adquirindo conhecimento. Segunda, criando vergonha na cara e praticando, cara. O plano é fazer, ó, cara. Vida é movimento. Esse movimento também no condomínio, porque até água parada estraga, né? E vamos que vamos. Quem tá no YouTube, me ajuda, cara. Me ajuda. Se inscreva, compartilha, comenta. Já manda esse link pro grupo de síndico do seu condomínio. Aquele seu amigo que quer virar síndico, manda pra ele. Aquele amigo seu que não respeita as regras, igual a nossa amiga aqui, ó. Mari, não respeitar com o seu condomínio, manda para dar um toque para ele se ligar como é que é viver em coletividade, sempre olhar para o outro, né, doutor Cláudio? Isso é importante, né? Não, é importante, porque a questão condomínio está atrelada à questão da empatia, né? Você está envolvido de pessoas, seu vizinho tem uma cultura diferente, tem uma forma de viver diferente, então a gente tem sempre que olhar com um olhar humano, né? Tem a questão também, o síndico, igual a gente sempre debate aqui. Vou fazer um curso de síndico, quero ser síndico, mas você tem que estar preparado para ser síndico. Você vai lidar com pessoas com diferentes opiniões, sempre vai ter muitas pessoas discordando de você, então você tem que estar bem preparado psicologicamente, principalmente, e também com conhecimento para poder lidar, orientar aquele condomínio, que é um organismo vivo. Está em constante mutação, as pessoas estão mudando, vem pessoas diferentes, culturas diferentes. Tem pessoas que nunca morou no condomínio e acham normal praticar determinada situação que é vedado pela convenção, pelo regimento interno. Aí você, como síndico, tem que vir, até como um educador também, síndico é educador, né? Igual a questão do síndico super-herói, né? Que é psicólogo, educador, engenheiro, advogado. Tem que saber lidar com toda essa situação. É isso aí. Quem carrega demais não carrega nada. Síndico, você não é isso tudo. Você é o gestor. Gerenciamento de pessoas e de equipe. Outra coisa importante, que eu não vou cansar de falar aqui. Se você não gosta de gente, não vira síndico. Eu estava esse dia no meu condomínio lá que eu moro, né? E a maior demanda dos moradores era o quê? O síndico não atende a gente, o síndico não escuta a gente. Aí no final a assembleia terminou, chamei a síndica e falei, você tem que mudar esse comportamento aí. Você não gosta de gente, larga. Porque quem é o cliente do síndico?
é as pessoas, cara. A gente tem que dizer que tem que dar feedback. E outra coisa, se você não gosta de reclamação, não gosta de encher o teu saco, também sai fora. Porque síndico, 100% da vez é alguém para reclamar alguma coisa, ninguém vai dar elogio para você, ninguém vai convidar para churrasco, é só paulada. Só problema. Né? Por isso que é importante eu dar aqui uma reclamação, um desabafo, vou desabafar aqui agora. Assuntos gerais. Assuntos gerais. Assuntos gerais, ela foi boa. Gente, por favor, quando for fazer evento para síndico, coloca a matéria inteligência emocional. Esse é o grande diferencial de nós síndicos, lidar com as emoções, nossas e dos outros também. Compreender o que é seu, o que não é. Às vezes está carregando a dor que não é sua. É você trazer o profissional para dar aquela devida explicação. Então, eu vejo muito evento. Todo mundo faz evento para síndico. Eu não vejo ninguém trazer um psicólogo. Eu não vejo ninguém trazer um expert em inteligência emocional, em relacionamento, em mediação de conflitos. Essas matérias que são as mais importantes. Sim. Sabe por quê? Direito, eu não preciso saber direito. Literalmente. Por isso que eu tenho assessoria jurídica. Eu estou com um processo para passar para o doutor Cláudio. Aqui, ó, doutor. Resolve aí. Porque eu não sei o direito. Eu não posso fazer uma peça, eu não posso assinar igual a energia elétrica. Para que eu quero saber de fotovoltaica? Traz o profissional, Adriano, para explicar. Ele tem conhecimento, tem mais expertise, vai saber falar. Não é verdade? Uma boa administradora. Aí o síndico quer fazer tudo. Aí quem faz tudo não faz nada. Meu avô, o cara mais sábio que eu conheci, falava isso. Então a gente tem que estar focado na gestão das pessoas. Né? Gerir esse organismo vivo que é o condomínio, gerir os recursos que a gente tem, que é os funcionários, que é os terceirizados, que é os contratados. Essa é a grande sacada, não é ir lá fazer, né? Gerenciar tudo isso, isso é importantíssimo. Outra coisa importante, o Adriano falou que me leva na Assembleia. Não, leva o Adriano antes para reuniões. Exato, os meus condomínios que eu faço a gestão, que eu estou como síndico, né? Que é importante falar isso também, a gente não a gente está, qualquer momento a gente pode sair. Então, assim, esses orçamentos que são de maior impacto, que são valores agregados maior, gente, o que eu aconselho, experiência própria, faz umas 3, 4 reuniões antes para conversar, vamos falar sobre qual a placa nós vamos querer, qual o tipo de tecnologia embarcada, como é que vai ser o financiamento, para ir as pessoas tomando a consciência, compreender e ter a informação para poder tomar a decisão. Por isso que é importante, amigão síndico, você distribuir essa informação para os condôminos. Que quanto mais informação a pessoa tem, melhor vai ser a tomada de decisão. Ela vai compreender. Qualquer pessoa legal fala assim, caraca, estou 5 anos para retorno, sobra 15. Isso é bom pra caramba. Mas às vezes a pessoa, qual o medo dela? Ela não tem informação, não tem conhecimento. Como é que eu vou tomar a decisão? Se eu não conheço, eu não quero. Por isso que é importante você que está aí, sim, para você ter sucesso, não só nessa demanda, outras demandas de valor maior, agregado maior, converse antes. Troca ideia antes, né? Eu até falo, para mim, a Assembleia é tomar decisão. Sim. Conversa antes, ali para tirar uma dúvida ou outra. Então, tem esse processo de levar essa informação para os moradores, para que todo mundo tenha conhecimento e tome a melhor decisão possível. Não é, Adriano? Isso que você falou é muito legal, Thiago, porque uma das coisas que a gente faz também é pegar o síndico e grupos, que a gente sabe que às vezes faz algumas comissões, e levar em outros clientes. Eu faço, na verdade, 2 coisas. Eu não só levo em outros clientes para poder conversar também com outros síndicos e perguntar a experiência, mas para ver a solução, que de fato não são todas as soluções que cabem para condomínios. Tem a questão de critério de segurança, que é muito importante. É importante. Tem instalações aí pegando fogo pelo Brasil. Então, realmente a solução, não só para a questão de economia, sustentabilidade, tecnologia, mas você tem que preocupar com a segurança. Hoje a gente faz um trabalho de conscientização muito bacana com o Corpo de Bombeiros de Brasília. Mas levar o síndico no local para ele poder ver de fato como é que é a solução funcionando. Mostrar contas de energia que realmente tiveram abatimento, como que foi o processo. Isso a gente faz. E não só isso, mas uma coisa legal que a gente faz também é levar os nossos parceiros. Porque, poxa, uma coisa é talvez nem ter o acesso ali de subir no telhado e ver a instalação. Mas a outra é eu levar ele no distribuidor e ele ver o equipamento no solo. Né? Ele ver a placa, entender como é feita uma placa. Ou ir no nosso fabricante, que o escritório fica aqui em Brasília, como eu comentei, e ir lá conhecer os engenheiros, né? Quem trabalha na empresa. Cara, eu acho isso muito legal, porque é como você disse, e é muito sábio isso, você tem que antes fazer uma consulta. Você tem que antes entender a solução, para depois escolher a solução, pedir para as pessoas trazerem essa solução como orçamento e aí, claro, partir para os próximos momentos. Né? E uma outra coisa legal que eu falo de parceiros, aqui está o Dr. Cláudio, que é um grande exemplo disso, é a questão também de cobrar das empresas a garantia. Cara, a gente fala muito que é questão do namoro, né? No namoro a gente tá ali, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, é apaixonante. Mas depois que você casa, cara, você vai inevitavelmente, por conta da convivência, descobrir uma série de coisas que naquele primeiro momento, não por erro ou enfim, mas você não descobriu porque não deu tempo de você descobrir. Então, um bom contrato, ele sempre vai te resguardar. Ah, você faz isso, é essa tecnologia, é tudo isso que você está me prometendo, coloque em contrato.
E aí você vai ver o conceito que a gente fala até de pele em risco, né? Colocar a própria pele em risco. E na SolarEnergy a gente faz isso muito. Porque, por exemplo, se eu falar para você, cara, seu sistema é para gerar 2.000, 1.000, 3.000, 10.000, eu ponho isso em contrato. Então, se eu não te entregar isso aí, a responsabilidade é minha. E aí eu acho que cabe, né, e faz muito sentido quando você tem uma assessoria tão boa como a do Dr. Cláudio, para poder também te trazer essa instrução de que, se não te falam isso, cobre, coloque como critério. Você vai falar isso aqui, mas vai estar em contrato, a garantia que você está me prometendo aí, por exemplo, eu falei de um microinversor aqui de 20 anos. Se você for pesquisar no mercado, não tem. A inversor vai ser 5 a 10 anos, microinversores tradicionais vai ser de 12 a 14, 16 anos, não tem de 20. Esse de 20 é porque eu sei e trabalho com esse fabricante. Então, às vezes, o outro concorrente ou, enfim, um colega de mercado vai falar que tem esse produto, mas ele vai falar ali na assembleia ou vai falar numa reunião. Mas ele vai colocar isso em contrato? Que vale no contrato. Então, cobrar o contrato, aí talvez o Dr. Cláudio vai ter muito mais expertise para poder falar você sobre falou, isso. E isso que você está falando não é só para isso, não, é para tudo. Tudo. Por exemplo, eu faço meus contratos, a coisa que eu evolui foi nesse sentido. Eu fiz a primeira reforma de fachada, tô indo para a quarta, eu apanhei, cara. Porque coisa não estava no contrato. Meu último agora foi bacana. Botei quantidade mínima de funcionário para o trem andar. Cláusula que não cumprir, de atraso. Tudo isso eu coloquei para quê? Para resguardar a minha gestão e o condomínio. Porque futuramente pode acontecer. É lógico que ninguém faz de má fé. Mas pode acontecer alguma zebra ali e aí você tem esse resguardo que é a questão do contrato, né, doutor? Exatamente. A questão contratual, acredito que é a parte mais importante, né? Após a Assembleia, após a apresentação da Assembleia. Porque é ali que vai trazer a questão da garantia. Que é a gestão. Puxa a parte pro meu lado, gestão, doutor. E o contrato. Tem boas soluções, tem boas soluções. Então, com certeza a Energy tem um jurídico dele, o condomínio tem que ter um jurídico dele, os jurídicos conversam em si, entrem em um acordo como que vai ser a melhor forma desse contrato, né? E você tendo um apoio da assessoria jurídica vai trazer a questão que é a segurança jurídica. A segurança jurídica é o que vai garantir você cobrar aquelas questões contratuais. Igual ele falou, quando o vendedor está vendendo, ele promete várias coisas. Verdade. Mas você acaba até esquecendo naquele momento, você fala assim, não, tá aqui o contrato para você assinar, tá tudo que a gente conversou. Pô, não assina não. Mesmo que você não tenha uma assessoria jurídica mensal, você é um condomínio pequeno, passa para um advogado, faz só para analisar aquele contrato, para trazer a segurança, até mesmo para passar para os moradores. Depois o morador fala assim, pô, você assinou o contrato, não sei quantos R$1.000 e nem um advogado leu, então é complicado. Você, síndico, tem a responsabilidade civil, porque você está assinando ali, você está assumindo, né? Tá vendo? Aí você quer contratar qualquer pessoa para gerir o seu condomínio. Gente, tem que botar na nossa cabeça. Não é porque eu não falo em síndico, professor, eu falo gestor condominial. É gestão, cara. É habilidade, é conhecimento, saber tudo isso. Não bota qualquer pessoa para fazer a gestão do seu condomínio, não. Pelo amor de Deus, porque dá merda lá, quem paga a conta é você. Você paga a conta por isso. Aí tem que ter esse olhar que o condomínio é um empreendimento, precisa ter uma pessoa capacitada para poder gerir. O cara quer botar qualquer pessoa. Se for contar para sua empresa, contar qualquer um, você não vai. Você contar alguém que tem conhecimento, né, que tem como responder, que vai saber lidar com a coisa. Então tem que ser também esse mesmo critério para escolher alguém para fazer a gestão do seu condomínio, tá? Beleza? E vamos que vamos. Ó, estamos na reta final. A última pergunta do nosso dia aqui. Essa aqui eu achei legal pra caramba. Vamos lá. É o meu amigo Júlio. Júlio fala o seguinte: o tema é rampa de garagem. Eita, aí ele fala o relato aqui, ó. O engenheiro aqui, ó. Essa aí ó, o engenheiro. Vamos que vamos. Ele fala assim, ó. Meu condomínio possui 2 níveis de garagem. Em um deles, em dias chuvosos, a grande dificuldade e até mesmo impossibilidade em acessar a garagem, pois a rampa de acesso fica muito escorregadia. O assunto já foi levado à Assembleia, mas não foi dada nenhuma importância, pois a garagem possui menos vagas. Alguém poderia me apontar possíveis soluções para proceder? Procurar assessoria jurídica? O transtorno é enorme, pois quando chove tenho que deixar o carro fora e sabemos que o mesmo seguro dificultaria, né, ressarcimento em tal situação. E aí, doutor, nessa situação, o que pode proceder o condomínio aí? Estamos até com uma solução de engenharia hoje, né? Nem sabia, meu amigo Adriano. Vai lá, doutor. Então, Thiago, aí com certeza é uma questão técnica, né? Principalmente na questão da área da engenharia. Tem que analisar essa rampa, se tem um material de aderência com o pneu e o solo adequado, a questão da inclinação, né, para ver se foi construído da forma adequada, até ver se essa ainda está na garantia da construtora, se a construtora ainda responde por isso, né? E a questão do condomínio com relação ao condomínio, notifica o condomínio com relação a isso, pois isso pode causar um acidente. Você notificou o condomínio não tomou a providência e aquela situação causou um dano material, o condomínio vai ser responsável.
para poder reparar aquele dano. Então, antes disso tudo, veja se está na garantia. Se você também puder, o condomínio tiver um engenheiro, busque um engenheiro do condomínio para poder fazer essa análise técnica, ver se está de acordo com as normas técnicas brasileiras, né, de edificação, para ver se essa rampa foi construída da forma adequada. Acredito que a Adriana, que é engenheiro civil, pode até responder melhor do que eu, porque existe a questão da inclinação, o material adequado e tudo mais, né? É muito legal porque, assim, vou só complementar mesmo, porque o doutor aqui ele falou basicamente tudo. Né? Existem normas para isso, elas estão aí para poderem ser seguidas. Mas, acima de tudo, fazer um trabalho investigativo. Né? A resposta, acho que o Thiago vai ficar um pouco triste comigo, e é como você falou, depende. Tudo depende mesmo. Por quê? Porque a primeira... andar com o advogado aí, ó, desse jeito já. Porque a primeira coisa que a gente tem que fazer é uma investigação. Né? Tem engenheiros específicos para isso, por exemplo, se houver alguma patologia, tem patologia das estruturas. E não tem como você chegar lá, simplesmente levantar o dedo para cima e falar, é isso. Então você tem que ter uma análise dos projetos, entender não só os projetos arquitetônicos, mas os estruturais principalmente, para entender o que pode ser feito ali dentro das leis, dentro das regras, para você promover uma solução. Então, é associar realmente a alguma pessoa especialista para poder ir no local, entender e promover a solução. Ó, eu não sei o que eles vão fazer, eles ficam em cima do muro, eu não fico não. Você é síndico, ó, o plano é fazer, cara, ó. Você tem a obrigação de fazer alguma coisa, ou chamar um engenheiro, ou ele tem que resolver o problema do cara. Primeiro, não é porque tem poucas unidades, eu vou deixar de lado. Todo mundo tem direito. Segundo, a questão de segurança, cara. Você vai esperar um carro escorregar, sair batendo em outros veículos, né? Ou esse mesmo cidadão que no meio da chuva botar o carro lá fora, na hora que for passar para o condomínio, cair, machucar, porque é o respaldo do condomínio. Então cabe a gente, como gestores, antever isso. Vai esperar acontecer, cair alguma coisa, fazer alguma coisa para você poder fazer. É melhor prevenir do que remediar. Isso aqui é questão de segurança, que nem precisar de assembleia. Faz depois dá ali o aval aos moradores. Eu estava na palestra do Dr. Vander, cara expert aí, cara muito bacana, completar um livro dele e falar sobre isso. Que ele, no momento, estava síndico no condomínio, tinha as manutenções para fazer, a Assembleia não aprovou. O que ele foi? Ele mesmo fez. Porque é um dever do síndico prezar pelas manutenções do condomínio, mas até de segurança. Então ele fez, porque é uma obrigação do síndico. Então, um síndico, por isso que eu boto aqui, ó, o plano é fazer. Você tem que fazer alguma coisa. Vai esperar acontecer alguma merda? Exatamente. Você entendeu? Às vezes eu vejo alguns erros do síndico e falo assim, é uma manutenção, eu levei para a Assembleia e ninguém aprovou. Mas esquece que a responsabilidade civil é dele. Porque se for uma obra necessária, ele tem a obrigação de fazer aquela questão cessar, né? O que o síndico tem que fazer é tudo. O que ele não pode fazer é não fazer nada. Ele tem que fazer alguma coisa. Igual eu falo, por isso que eu falo. Eu botei na minha camisa, no meu uniforme, o plano é fazer nesse sentido. Gente... Não carrega esse peso para você. Gestão é movimento, tem que se movimentar. É igual eu falo, tem muita coisa que no condomínio você acha, não é problema nosso, mas é um dever nosso informar, como gestores, né, levar soluções. Quem decide é a comunidade. Qual é o meu dever? Adriano, vem cá, vamos fazer, explica como é que funciona. Tá aqui as informações. Se não for Adriano, outra empresa também dá mais opções. Mas eu tenho que dar essa informação como gestor para o cara tomar a decisão. Eu não posso, eu não quero. Igual semana passada nós fizemos do PET, essas coisas. Eu não quero. Não é que você quer, é o que a comunidade quer, cara. Sim. Você tem que viabilizar isso. Eu, como gestor, tenho que fazer o quê? Pô, a empresa tem, igual eu falei, são 20 anos. Quantos anos tem empresa de mercado? Ela tem capacidade de dar garantia? Essa empresa tem capacidade técnica para fazer? Capital social você da acabou empresa, de explicar de segurança, a forma da placa, não sei o quê. Não é verdade? Como é que eu vou viabilizar isso economicamente? Essa é a parte como gestor. Agora, a parte da comunidade é que decide. Cabe a gente levar essas informações. Não é verdade? Estamos na reta final do nosso programa, cara. Muito feliz hoje, com muito conhecimento. Estou sempre aprendendo aqui. Quero mandar um abraço para o meu amigo doutor Hugo, meu doutor Henrique, que me deram esse livro de presente aqui. Vamos fazer uma série de vídeos sobre esse livro aqui, tá? Capítulo por capítulo, para vocês aí aprenderem um pouquinho mais. Quem está no YouTube, ele não ajuda, cara. Só se inscreva, compartilha, comenta, tá? Interesse condominial. Você que está na rede SPTV, lembrando que nosso programa passa aí na nossa rede às terças-feiras, 7h30 e às quintas-feiras, 7h30 da manhã, para você já começar o dia com muita informação e abrindo a sua mente, expansão da consciência, meu jovem, através de conhecimento. E por favor, pelo amor de Deus, cria vergonha na cara, começa a praticar o que você está aprendendo, né, Mari? Eu não aguento mais o seguinte ficar me ligando, não, pelo amor de Deus. Doutor Cláudio, fica à vontade, suas considerações finais, meu jovem. Tiago, novamente obrigado, né, por esse convite estar aqui, né, trazendo a inteligência condominial para os síndicos, né, agradecer a presença aqui do Adriano, foi muito boa a participação dele, muito trouxe aprendizado. informações importantíssimas e deixo o convite para você me seguir lá no Instagram, claudioviana.adv. Eu e o Thiago vai voltar com as lives, né, Thiago? Amém, assim que seja. Julgados, né? E comentados, julgados e comentados, né? É, lá tem bastante conteúdos, né? Você tem algumas pequenas dúvidas
do seu condomínio, você que não é síndico, você tem interesse em síndico, você é condômino, faz parte do conselho fiscal lá, segue lá, dá um joinha lá, manda sua dúvida na DM que a gente vai estar respondendo. Valeu. Outra coisa, vai ter um evento aí. Qual é o dia do evento? Ah, Vamos começar a divulgar o evento de vocês. É aí. verdade, né? O evento é semana que vem, né? Dia 14 de junho. Você pode fazer a inscrição. A inscrição está sendo divulgada nas redes sociais. E eu vou deixar aqui no link de inscrição no canal do YouTube. E também a gente vai estar divulgando no Instagram e nas outras redes sociais. Outra coisa importante, se você quiser participar, eu vou deixar depois lá no Instagram, tem já o flyzinho, tá? Quem quiser para mandar o direct, que eu mando o link pro pessoal que queira fazer o curso lá, aprender um pouquinho mais. Isso é bacana demais. E network é muito bacana. Até para nós síndicos, trocar conhecimento, bater um papo ali e aprender um pouquinho de direito condominial. Ô Adriano, fica à vontade disso com as finais aí. Quer dizer que o evento, eu fiquei feliz agora. O evento é uma vez por mês? A gente tá. Os primeiros. Pipocou. Não, mas na verdade é porque os primeiros acabaram sendo. Mas como esse último foi muito grande, a gente percebeu que para poder atender esses clientes, a gente vai precisar postergar para mais um mês. Então esse próximo vai acontecer provavelmente somente em julho. Tá? Mas a ideia nossa é tentar. E é bom que o povo lá não é miserável, não. Os caras gastam mesmo, maluco. Tudo bom e melhor. Não, mas com certeza. Síndico merece, né? Síndico merece. Ele merece, a gente quer propor uma experiência diferente. Falar de energia solar de um jeito como ele nunca viu. Então tem muita coisa legal. Tem teatrinho, enfim. É bem bacana mesmo. Bacana mesmo, legal. Eu não pude ficar até o final, mas participei lá, vi vários amigos lá, muito bacana. E o pessoal falou muito bem. E outra coisa importante, pessoal, antes de encerrar nosso programa, pense na questão ambiental. Não é só grana, não. Que igual você falou, às vezes não tem como. Cara, pode ser pequeno condomínio, bota 3, 4 plaquinhas ali. Já é uma questão do viés ambiental. O planeta está acabando, cara. Se a gente não cuidar, vai acabar o planeta. E aí não vai ter placa, não vai ter condomínio, não vai ter nada. Se a gente não preservar o meio ambiente, eu acho que o primeiro ponto de tudo é o meio ambiente. Depois vem a questão do investimento e retorno, que isso é importante, que lógico que move nosso mundo é a grana. Né? Até para a gente poder investir em ambiente, precisa do dinheiro. Mas pense nisso, fale nisso, converse isso com os moradores também, que é algo importante. Tá? Eu acho que é uma solução muito viável, igual o pessoal falou, que para investimentos futuros no condomínio. Né? Às vezes, aquele dia que vai economizar, você não precisa criar taxa extra e nem ir atrás de empréstimo para fazer um investimento que poderia vir dessa economia. Então é bacana, é muito legal, fica um insight bacana. Ô, minha amiga Mari, gratidão, doutor Cláudio, Adriano, foi um prazer, fica aí à vontade de você voltar a falar um pouquinho mais. A gente não falou da lei, não deu tempo, vamos falar da lei nos próximos momentos. E amigo síndico, você que está aí, amiga síndica, ó, energias positivas para você, gratidão e até o próximo programa. Valeu, um abraço, fui! Valeu!